Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais complexas e, sinceramente, bem perturbadoras do universo de Vampiro à Máscara, lá da Era das Trevas. Uhum. O foco aqui é a saga do Drakon, a relação dele com o antediluviano Tzimisce e como uma sequência de eventos bem bizarros e trágicos acabou criando a base para o que a gente conhece como o Sabá. E é bom a gente pontuar que muito desse material vem de uma edição revisada, sabe? Uma que não circulou tanto aqui no Brasil. Ah, então pode ter novidade até para quem já conhece bem o cenário. Exato. A nossa ideia aqui é conectar os pontos e mostrar como um sonho que era para ser uma utopia virou um pesadelo completo. Certo, então vamos lá. O ponto de partida de tudo é essa relação quase única entre o fundador do clã, Tzimisce, e a cria favorita dele, o Drakon. Sim, porque normalmente a gente pensa em poder, em utilidade, né? Exato. Mas aqui não era nada disso. O Drakon era, na verdade, uma âncora. Uma âncora? Como assim? O antediluviano Tzimisce estava num processo que o livro chama de metamorfose. Ele estava, assim, literalmente se desfazendo da forma física dele. Sei. E com isso, ele perdia o contato com qualquer resto de humanidade que ainda tinha. A besta estava consumindo ele por completo. E o Drakon era o espelho dele. A lembrança de um rosto, de uma identidade que ele estava prestes a perder para sempre. Exatamente. Ele imortalizou o Drakon não para ser um servo, mas para ser um monumento vivo de si mesmo. É quase uma relação de pai e filho. Um pai com medo de esquecer o próprio rosto. Que coisa trágica. E era só o começo. Porque nesse cenário a paz nunca dura, né? A história dá uma virada de 180 graus com a chegada de uma pessoa totalmente inesperada. Samiel, o líder da casta guerreira dos Salugri. Ele mesmo. E o mais interessante é que ele não estava lá atrás do Tzimisce. A missão dele era caçar os Baali, os infernalistas. E chegando na Transilvânia, claro, ele dá de cara com o quê? Com as criações dos Tzimisce, os carniçais e servos todos moldados pela vicissitude. Para um caçador de demônios, a aparência daquelas criaturas era uma confissão de culpa. Ele não parou para pensar duas vezes. Foi abrindo caminho na base da violência, achando que estava purificando o lugar. E esse rastro de destruição leva ele até o covil do próprio antediluviano. E o confronto é Apocalíptico. totalmente. Dois seres de poder inimaginável se destruindo. No fim, os dois são aniquilados. O Samiel morre e o antediluviano Tzimisce morre também. O que por si só já seria um evento gigantesco. Mas a morte dele é que é o verdadeiro ponto de virada da história toda. Por causa daquela tal metamorfose, ele já não estava mais, digamos, preso às regras normais da vida e da morte. A morte era só uma mudança de estado. E ele tinha um plano B. Um plano bem horripilante. O jeito que ele sobrevive é o que eleva essa história para outro nível. Ele não pulou para outro corpo, não virou um fantasma. Ele tinha implantado uma semente da essência dele no único ser em que ele confiava. No Drakon, na âncora dele. Exato. Quando o corpo original foi destruído, essa semente foi ativada. E é aqui que a história sai do gótico e mergulha de cabeça no horror corporal, porque, essencialmente, o Drakon fica grávido. Grávido do próprio criador. As fontes descrevem uma gestação de 9 meses. No fim, ele dá à luz a uma coisa. Nossa, É a filosofia de Tzimisce na sua forma mais pura, sabe? O corpo é só argila. O antediluviano não estava só sobrevivendo, ele estava provando o ponto máximo da filosofia dele. ele podia se desconstruir e se reconstruir da forma mais literal possível. Usando a própria cria como um útero. Que bizarro. E o que sai desse parto? Um feto deformado. Um bolo de carne pulsante. O Drakon, completamente traumatizado, entrega essa criatura para outro Tzimisce, um tal de Iorak, e manda ele cuidar dela numa caverna. E é ali que o legado do antediluviano começa a crescer de novo. Sim, porque aquele bolo de carne não fica parado. Ele se expande, cresce, se multiplica. E vira a catedral de carne. A primeira de todas. Exato. Uma estrutura viva, consciente, feita de carne, que é a mente e o corpo renascido do antediluviano. E o Iorak vira o guardião, o voivode da catedral,
mas ele é só uma marionete. Ele acha que está no comando, mas na verdade ele só está servindo aos caprichos de uma consciência ancestral que vive nas paredes ao redor dele. É uma teia de manipulação que dura séculos. Sabe, acompanhar uma história com tantas camadas, com tantas reviravoltas, exige um tipo de mente, né? Geralmente quem gosta de RPG é uma pessoa mais criativa, inteligente, envolvida com leitura. Sem dúvida. Esse perfil de quem gosta de decifrar narrativas e sistemas complexos combina muito com a dedicação necessária para estudar para provas e concursos. Exatamente. Seja vestibular, concurso público, concurso militar, OAB ou residência médica. A lógica é a mesma: focar, conectar informações e enxergar o padrão por trás do caos. Pois é. E se quem nos ouve é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Boa. Mas bom, voltando à nossa história. Com o antediluviano agora existindo como uma catedral viva, o que acontece com o nosso protagonista, o Drácon? Ele tenta recomeçar. Depois de, parir o próprio pai, ele vai para Constantinopla. E é lá que ele conhece o Michael, o toreador. O visionário, o carismático. Eles se apaixonam e desse amor nasce uma ideia, o sonho de Constantinopla. Uma sociedade utópica para os vampiros, onde clãs diferentes poderiam coexistir em harmonia. Guiados pela arte, pela filosofia, um sonho bem toreador, né? Com a força de um tismize para dar suporte. Parecia perfeito. O problema é que o Michael já tinha um relacionamento com o Antônios, um Ventru. Poderoso e bem cético. E aí se forma um triângulo amoroso bem no centro do poder da cidade. E o Antônios viu o Drácon como uma influência corruptora, perigosa para o sonho deles. A tensão era óbvia. E o Michael, para tentar selar a paz, tem uma ideia diplomática. Ele oferece um presente para os dois amantes. 2 irmãos gêmeos mortais, Simeon e Jesus. O plano era simples. Antônios abraçaria o Simeon, fazendo dele um Ventru, e o Drácon abraçaria o Jesus, que viraria um Timice. Um para cada lado. Equilíbrio de poder. Uma ideia lógica. Lógica, mas que ignorava completamente a vontade daquela entidade crescendo lá nas montanhas. A Catedral de Carme. Ela não estava parada. Através de um mensageiro grotesco, um Tzimisce de 3 cabeças, chamado Triglav, ela envia uma ordem para o Drácon. Uma profecia. Uma profecia, sim. Ele não podia, sob nenhuma circunstância, abraçar o Jesus. Se ele fizesse isso, uma catástrofe destruiria tudo. E aqui vem o momento da escolha. Drácon, que viveu a vida inteira como instrumento da vontade do Criador, decide se rebelar, Jesus. E a consequência é imediata e bizarra. O Jesus não acorda como uma cria normal. Ele cai em torpor na mesma hora. E quando ele finalmente desperta... Ele desperta com um único objetivo: encontrar o irmão gêmeo, o Simeon, e abraçá-lo também. Mas não é um abraço normal. É descrito como um abraço pelas costas, né? Uma violação. Exato. Ele corrompe a linhagem. O Simeon não vira um Ventru. Ele também se torna um Tzimiste. E o equilíbrio de poder vai para o espaço. Onde deveria ter um Tzimiste e um Ventru, agora tem 2 Tzimiste e nenhum Ventru. Pro Antônios, aquilo não foi um acidente. Foi a prova final da traição dos Tzimiste. Ele explode em fúria e ataca os seguidores do Drácon. A utopia desmorona. E a retaliação é brutal. O Michael e o Drácon caçam o Antônios e o destroem. E era no momento da morte final dele que o Drácon tem uma epifania terrível. Ele percebe que o ciúme, a raiva, era tudo um reflexo de um amor não reconhecido que ele sentia pelo Antônios também. Ele amava os dois. Nossa, a culpa por ter destruído não só um rival, mas alguém que ele também amava, isso quebra ele. Completamente. E ele abandona tudo. Abandona Constantinopla, o Michael, o sonho. Ele simplesmente some. O sonho tá morto. Mas a história do Michael continua. E é aqui que a gente começa a ver a formação do Sabá. Anos se passam, o Michael tá afundado no luto. E o Simeon, a cria corrompida, agora é o companheiro dele.
E numa tentativa doentia de consolar o Michael, o Simeon usa vicissitude para moldar o rosto de outros vampiros para se parecerem com o Drácon. O que, claro, só piora a obsessão do Michael. Ele decide que precisa encontrar o verdadeiro Draco. E ele começa uma jornada pela Europa, e nessa busca ele arruma um novo companheiro, um feiticeiro Tzimish misterioso, um tal de Elias. Que vira o novo amante dele. Eles viajam juntos por um bom tempo, caçando o fantasma do Drácon, até a revelação final. O Elias nunca existiu. Era o próprio Drácon, disfarçado o tempo todo, testando o Michael. Que crueldade. E aí o Drácon se revela, e o que acontece em seguida é pura brutalidade. Possuído pela vontade do antediluviano, ou talvez pela própria filosofia distorcida, ele imobiliza o Michael. E ele não o mata. Ele faz algo pior. Muito pior. Ele força uma parte da essência dele, da personalidade, das memórias, da filosofia fria dele, para dentro do Michael. É uma violação de identidade. E essa violação é a transformação final. Todo o idealismo do Michael, o amor pela arte, a visão utópica, tudo é queimado. E no lugar nasce a mentalidade pragmática, cruel e grotesca do Drácon. Essa mentalidade, misturada depois com a dos La Sombra, vira a base do Sabá. Exato. O arcanjo Michael morre e no lugar dele nasce o Pacha Michael, um líder monstruoso, eficiente e completamente vazio do sonho que um dia o definiu. Então, no fim das contas, a seita mais temida e monstruosa do cenário não nasceu de uma grande rebelião filosófica. Não. Nasceu de uma história de amor trágica que foi manipulada e destruída por uma entidade ancestral que sobreviveu como uma catedral de carne. O sonho de Constantinopla se tornou, literalmente, o pesadelo do Sabá. Exato. É uma origem muito mais pessoal e trágica do que a gente imagina. E para deixar um pensamento final para quem nos escuta, as fontes mencionam um detalhe. Séculos depois, Lambak, a segunda cria favorita do antediluviano Tzimice, teve a chance de receber essa mesma semente, esse fruto do mestre dele. O poder supremo. O poder supremo. E ele recusou. A pergunta que fica é, o que será que o Lambash sabia ou o que ele sentiu sobre a verdadeira natureza desse presente para rejeitar o poder que tantos outros desejaram e pelo qual tantos morreram?